Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Já está em vigor no Mato Grosso a lei que classifica a visão monocular como deficiência visual. A novidade veio corrigir uma brecha jurídica que prejudicava milhares de pessoas. Confira nesta reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Além de ter que lidar com as dificuldades provocadas pela deficiência física até a aprovação da lei, para as pessoas com visão monocular terem acesso a alguns direitos, o processo era muito complicado. É o que conta esse auxiliar de enfermagem. Eu escondi de todo mundo que eu era cego de um olho. Por quê? Porque eu sou técnico de enfermagem. Onde já se viu um técnico de enfermagem enxergar de um olho e cuidar de uma pessoa? Como que ele vai fazer medicação? Como ele vai pegar uma veia? Como ele vai fazer uma coisa? Não, eu faço tudo normal. Às vezes eu vou pelo tato e às vezes eu vou porque eu enxergo. Então, assim, tem limites, tem barreiras, mas eu consegui vencer. Eu lutei 3 anos para eu poder entrar no hospital como deficiente. Após eu ter revelado que eu era deficiente, eu comecei a batalhar para eu poder entrar. Aí a própria segurança do trabalho falou para mim, falou assim, já vem você com essa conversa de novo? Eu falei assim, que conversa? A conversa que você é deficiente, não sei o quê. Hoje todo mundo fala assim, Jean, que deficiência é essa que você tem? A gente olha para você, é perfeita. Poxa vida, tampa um olho, fica uma semana ou um mês com o olho tampado. A pessoa com visão monocular só enxerga com um olho. Isso acaba limitando a percepção de profundidade e reduzindo o campo visual, o que gera uma série de problemas no dia a dia. Ao propor a lei, o deputado Guilherme Maluf buscou garantir que as pessoas com esse tipo de deficiência tenham acesso aos programas, benefícios e tratamentos que o governo do estado deve oferecer a todas as pessoas com deficiência. À medida que você enquadra a visão monocular como as pessoas com portadoras de necessidades especiais, ou como se dizia no passado, como uma deficiência, isso passa a ter os privilégios que a legislação prevê. Tanto na área tributária, quando você vai comprar, por exemplo, um automóvel, você tem uma diminuição nos custos desse automóvel, porque aí o tributo cai. Quanto na área, por exemplo, da cidadania, a área social, onde você vai fazer um concurso público e você é enquadrado como deficiente, e aí também alguns concursos prevêem descontos, outros até isenção. A classificação da visão monocular como uma deficiência visual já é realidade em vários estados brasileiros. Nesse sentido, Mato Grosso estava um pouco atrasado. Mas agora, com a publicação da lei, o próximo passo é garantir que ela seja colocada em prática. Nós queremos que a lei seja implantada, que passe a valer os direitos do cidadão e que o cidadão possa cobrar isso, já que existe a lei agora. Então, nós levamos para o Tiago, fomos muito bem recebidos pelo Tiago, secretário presidente do Detran, e ele vai agora regulamentar ou propor aí uma implantação dessa legislação para que os cidadãos que já estão cobrando os seus direitos agora possam ter acesso. Como o Departamento de Trânsito é regido por regras estaduais e nacionais, o presidente do Detran criou um grupo de trabalho para estudar a situação. Nós decidimos pela constituição dessa equipe técnica, desse grupo de estudo, justamente para poder verificar a viabilidade do que dispõem as regras de ordem federal, nacional, exemplo da resolução do CONTRAN, que traz algumas diretrizes, alguns critérios, alguns parâmetros em relação do que esse deficiente até então teria jus em relação a alguns benefícios fiscais dentro desse contexto de trânsito, mas se porventura esse grupo do trabalho identificar que infelizmente nós não conseguiremos implantar isso na nossa realidade de Detran, nós faremos os encaminhamentos necessários para os outros órgãos que trabalham essa política fiscal, ou seja, desse deficiente poder ter jus junto aos tributos federais em relação à Receita Federal, junto a alguns outros tributos estaduais, a exemplo do benefício fiscal do IPVA
na Secretaria de Estado de Fazenda, né, e aí ele poder fazer valer o que está previsto nessa nova legislação estadual. A Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, completou 10 anos. Criada inicialmente para capacitar servidores da Assembleia Legislativa do Piauí, ela hoje treina profissionais de todos os poderes e até da iniciativa privada. O objetivo agora é transformá-la em faculdade. Conheça mais o trabalho da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, nesta reportagem da TV Assembleia do Piauí. A Escola do Legislativo foi criada pela Lei 5.712 de dezembro de 2007, mas foi inaugurada oficialmente no dia 10 de abril de 2008. De lá para cá, a escola evoluiu muito, como reconhece o diretor Edmar Rodrigues Júnior. A Escola do Legislativo passou a ser uma escola da sociedade. Isso em razão do trabalho que executa, que são atividades de extensão, nos mais variados cursos com foco legislativo e os cursos de pós-graduação, que hoje é uma realidade na escola, não só pelo aspecto quantitativo, mas fundamentalmente pela qualidade dos cursos que oferece para a comunidade. A escola é filiada à ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, hoje com 166 instituições, sendo a Escola do Piauí destaque. A intenção agora é concretizar um antigo sonho. A ideia é transformar a Escola do Legislativo em faculdade do Parlamento piauiense. Nos 10 anos da escola, foram realizados aproximadamente 300 cursos de extensão, pós-graduação, capacitação, treinamentos e oficinas. De 2010 para cá, a escola iniciou as pós-graduações. No total, já foram 68 concluídas e 16 em andamento, sendo 8 no segmento do direito. A escola hoje ela é destaque nacional. Nós acreditamos que seja das assembleias a que tem hoje a escola mais completa. Hoje poucas assembleias legislativas fazem esse trabalho educativo. Nós começamos aqui com o apoio do nosso presidente, o deputado Temístio, que ele tem uma visão extraordinária na área de educação, em todas as áreas. A nossa Assembleia hoje, nós temos televisão, nós temos rádio, então isso nos dá a tranquilidade de fazermos um trabalho aqui e todo o Piauí, todo o Brasil saber o trabalho que os deputados estão fazendo. Nosso foco é educação legislativa, portanto, treinar, qualificar, aperfeiçoar servidores, deputados e assessores. Só que nós estamos além desse objetivo, desse foco principal da escola, porque estamos hoje atendendo parte significativa da comunidade. O Congresso Nacional recebeu do Poder Executivo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. É a LDO que orienta a elaboração do orçamento para o ano que vem. E a deste ano veio com algumas novidades. Saiba como ela ficou nesta reportagem da TV Senado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz uma série de regras para o ano seguinte, como as ações prioritárias do governo, transferência de recursos federais para os estados, municípios e Distrito Federal e o setor privado e a fiscalização de obras executadas com recursos da União. Uma novidade em relação às propostas dos anos anteriores é a menção à chamada regra de ouro, que está prevista na Constituição. A norma determina que o governo só pode pegar empréstimo em algumas situações, como para investimento. Não pode se endividar, por exemplo, para cobrir despesas correntes, que são os casos de pagamento de salários de servidores e de contas de energia e telefone. Essa é a primeira vez que o Executivo está visualizando já de antemão que não irá conseguir, ou que pelo menos há um risco elevado de que ele não consiga cumprir a regra de ouro durante o exercício de 2019. Ele já pede que ele possa elaborar a proposta de orçamento de 2019, condicionando receitas e despesas a esta eventual aprovação de um crédito. A proposta também traz as metas de resultado primário para o ano que vem, ou seja, a diferença entre receitas e despesas do governo, com exceção do pagamento de juros.
A meta para o setor público consolidado, que engloba todas as esferas de governo e empresas estatais, é de déficit de 132 bilhões de reais. O crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país, está projetado em 3%, o mesmo número previsto para este ano. O governo estima que a inflação fique em 4,25%. E a previsão é de que o dólar esteja valendo R$ 3,40 no fim de 2019. As contas do governo estão no vermelho desde 2014 e, pela estimativa do Fundo Monetário Internacional, elas só ficarão positivas em 2022, o que vai possibilitar o pagamento dos juros da dívida pública. No ano que vem, o salário mínimo deverá ser de R$ 1.002. O consultor explica que a previsão é baseada na definição das metas fiscais, já que o valor impacta em diversas despesas obrigatórias. Para o impacto conjunto do salário mínimo em todas essas despesas obrigatórias que envolvem previdência, assistência e outras, é de aproximadamente 350 milhões de reais para cada real de aumento. O impacto seria em torno de 17 bilhões de reais em 2019. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias traz ainda um alerta para os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O valor adicional que eles têm no orçamento desde a aprovação do teto dos gastos públicos no final de 2016 para acomodar despesas que já haviam sido aprovadas termina no ano que vem. A LDO, ela já visando isso, ela contém algumas instruções, algumas orientações para a elaboração das propostas de orçamento desses poderes e órgãos e direciona que eles reduzam as despesas para poderem se encaixar, a partir de 2020 já, nos limites previstos na emenda do teto, sem considerar mais essa compensação. Outra novidade da LDO para 2019 é que ela não prevê recursos para atender emendas de bancadas estaduais. O quadro geral de restrição fiscal provavelmente é o que leva então o Executivo a não colocar isso e tentar reduzir ao máximo a despesa do exercício. As comunidades indígenas querem eleger representantes para fazer frente à bancada ruralista no Congresso. O objetivo é fazer avançar projetos de lei que estão parados no Poder Legislativo. Os índios reivindicam principalmente a demarcação legal de terras, considerada por eles fundamental para resolver conflitos com fazendeiros. Saiba mais nesta reportagem da TV Câmara. O IBGE estima em 900 mil o número de índios no território brasileiro. A diversidade é uma das marcas das comunidades indígenas do Brasil, divididas em 305 etnias. Mas a sobrevivência dos povos indígenas exige a superação de muitos problemas comuns. O problema mais enfrentada é a demarcação das terras indígenas, né? Cria muito conflito entre fazendeiro e nós índios. Então esse problema, desde 1500 começou e até hoje e continua acontecendo. O que precisa é que o governo reconhece que nós indígenas somos seres humanos. E somos seres humanos para ser tratados igual como os outros. A demarcação das terras indígenas é mesmo uma necessidade, de acordo com o representante do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Igreja Católica. Segundo Gilberto Vieira, nas regiões onde o governo federal delimitou a área que pertence aos índios, os conflitos acabaram. Nós acompanhamos em alguns lugares, como Mato Grosso, a região Araguaia, onde a terra indígena Chavante, né, ficou tramitando durante muitos anos aqui no Supremo, quando se efetivou a posse dos indígenas, né, houve praticamente um apaziguamento daquela situação. Isso a gente já também notou em outros lugares. Então, a demarcação, né, efetiva dá a segurança para os povos viverem no seu território e, por certo, isso, as realidades que a gente acompanhou, a questão dos conflitos amenizam substancialmente. Aqui na Câmara, a questão indígena é tratada em diversas proposições. Uma das mais polêmicas é a PEC 215, que transfere do presidente da República para o Poder Legislativo a decisão sobre a demarcação de terras indígenas. A proposta já foi aprovada por uma comissão especial, aguarda a votação do plenário, mas é alvo de muitas críticas.
Embutido nessa PEC está também a questão do marco temporal, que aquelas terras que estavam ocupadas até 88 serão reconhecidas como terras indígenas. Aquelas que até 88 não tinham sido ocupadas e nem demarcadas, poderá ser devolvida, os indígenas perder o direito sobre essa terra. Ela é uma ameaça constante aos povos indígenas, que ameaça diretamente o seu território. Ameaçando seu território, ameaça diretamente a sua sobrevivência. Se para o deputado Ságuas Moraes, a resolução dos conflitos deve permanecer na responsabilidade do governo federal, para a deputada Tereza Cristina, coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária, é preciso alterar a legislação para garantir segurança jurídica para os índios e para os produtores rurais. Ela defende a aprovação da PEC 215. A PEC 215 é a mais completa que nós temos. Ela tem um ponto que é um ponto polêmico, que seria, vamos dizer, vir para o Congresso e formar aqui uma comissão para que esta casa definisse se aquela terra poderia ir para demarcação ou não. Eu acho que isso é um complicador, mas eu acho que isso pode ser trabalhado, pode-se entrar numa negociação de consenso. Tem muitas aldeias que têm uma convivência muito boa com seus vizinhos, que são produtores rurais. Eles convivem em harmonia, trabalham para alguns produtores, esses produtores ajudam à medida do... Enfim, existe uma parceria entre eles. Essa data é bom para todo mundo lembrar que nós indígenas resistimos e estamos resistindo até hoje. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer as belezas do artesanato maranhense. O trabalho dos artesãos encanta turistas em diversos espaços espalhados pela capital São Luís. E quem nos conduz pelos estandes repletos de criatividade é a TV Assembleia do Maranhão. Localizado no bairro da Madre Deus, região central de São Luís, no Ceprama, variedade é o que não falta. São 39 estandes com trabalhos tipicamente maranhenses, feitos com materiais como fibra de buriti, renda de bilro, azulejaria. Tudo isso chama a atenção de quem passa por aqui. Em alta temporada, o Ceprama chega a receber cerca de 2.000 visitantes por mês. Além de comercializar os produtos, muitos artesãos criam suas peças no próprio espaço. Bernarda capricha nos detalhes das cerâmicas vitrificadas que aprendeu a compor ainda jovem. Ela conta que une a criatividade a elementos que lembram as nossas tradições. As peças decorativas, muita cor, muita tinta. Eu gosto muito de mexer com cores. Aí desde o dia que eu coloquei os pés nesse ateliê dessa moça, eu decidi que era aquilo que eu gostaria mesmo e aprendi a fazer. O turista, ele gosta muito dos azulejos. Quando eles vêm aqui para São Luís, eles gostam muito dos azulejos, dos bois. Então eu faço peças com os casarões, os mirantes, os bois. Tá contando assim um pouco da história da cidade também. A criatividade desses artistas também é capaz de transformar o coco em objetos decorativos. Neste estande é possível ver luminárias, jarros e painéis feitos com palha da palmeira ou da própria fruta. As criações são do marido de Silvana, mas é ela quem comercializa o artesanato, que já é conhecido até fora do país. Ele não é brasileiro, é norueguês. Então viemos para cá há alguns anos, né? E como ele não tinha nada para fazer, já está se aposentando e ficava em casa, que ele teve a ideia de pegar esse coco, né? E ele gosta também de trabalhar muito com a mão. Aí começou primeiro fazendo essas peças que vocês estão observando aqui, ó. Aí depois disso ele foi criando. Agora ele já fez esses
cofres, ok? Que você pode guardar seu dinheirinho e ele sorrir para você. Você pode tirar depois sem danificar a peça, ok? E tem diferentes luminárias, tem essas luminárias que são feitas da palha do coco. E daqui dessa palha também nós podemos utilizar o palito para fazer essas luminárias que vocês estão vendo aqui, ó. São feitas do palito do coco, tem esse mural ali em cima. Também utilizamos corda para fazer tapetes, fazer jogos americanos, tá? E eles gostam muito, que é uma coisa bonita, exótica, né? E não deixa de ser um trabalho maravilhoso. A beleza, o colorido e a arte de fazer de um objeto comum uma peça decorativa também deu na telha. Assim, o Elmo denominou seu trabalho, que para ele é mais que um sustento, é um prazer. Eu sempre gostei de artes, sempre gostei de pintar, de pintura, de escultura, fiz alguns cursos de cerâmica, de xilogravura, então, mas sempre busquei algo diferenciado, uma coisa que tivesse uma identidade própria, né? E encontrei na telha, né, uma base interessante para poder fazer meu trabalho, né, que a arte deu na telha, incorporando a escultura, né, e a pintura, né? Eu consegui me encontrar e desde então, desde a década de 90, eu trabalho com artesanato assim, com muito prazer, com muita satisfação. Aberto ao público todos os dias, as histórias de talento e criatividade se multiplicam no CEPRAMA. O casarão histórico conta com uma estrutura especial para recepcionar os visitantes. O Maranhão respira arte. E é por isso que essa criatividade se espalhou por vários cantos da capital. Na Praia Grande, no Centro Histórico, as lojas com produtos artesanais chamam a atenção de quem quer levar para casa uma recordação. Esse nosso tesouro derrubou barreiras e se transformou em peças sofisticadas e modernas. Os shopping centers se renderam à beleza e à força do artesanato maranhense. Nesta loja é possível encontrar vários objetos com uma roupagem universal, com técnicas sobrepostas de colagens, dobragens, pinturas e cortes. E o que vem chamando a atenção é o scrap decor, a arte de registrar lembranças através de figuras e objetos em técnicas aplicadas em caixas, quadros e onde a imaginação inventar. Tereza é arte-terapeuta e artesã e explica que a tendência une o tradicional e o moderno, valorizando o trabalho desenvolvido com carinho e muita dedicação. A gente faz muito isso. São peças utilitárias, alegres, que muitas rosas, rendas, gripis, botões, surgem muita coisa nova. Quer dizer, a renda sempre existiu, o botão sempre existiu, mas são modelos diferentes, são cores diferentes. É modo de aplicar naquela caixa, por exemplo, diferente. O papel é diferente, a textura, a gramatura. O scrapbook, ele existe há muitos anos. Mas cada dia que passa, ele vai mudando. Hoje, no scrap, você já tem máquinas que fazem as rendas de papel. Então, assim, você tem uma gama de ferramentas que te proporcionam fazer aquela arte da melhor forma possível e fica lindo. O bacana é que o local, além de comercializar o artesanato produzido aqui, também abriu espaço para cursos e oficinas de qualificação, incentivando a continuidade da arte manual. Tradição, criatividade, beleza, cultura, modernidade. Todos esses elementos definem o artesanato maranhense, valorizado cada dia mais dentro e fora do Brasil.
Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!